Nos últimos dias, a gente tem visto notícias, né, sobre esse vírus, o vírus Nipah, um vírus que infectou algumas pessoas lá na Índia, e acabou essa notícia se espalhando, né, pelo mundo, e as pessoas ficaram bem preocupadas, principalmente pela taxa de letalidade desse vírus, que é muito grande. O Nipah, ele é novo até para ciência, é um vírus que ele foi descoberto em 1998, em um surto que teve lá na Malásia. É um vírus que a taxa de letalidade realmente é muito alta, inclusive em um surto que teve na Índia em 2018, 91% das pessoas perderam a vida pela contaminação pelo Nipah. Só que o que acontece? A taxa de letalidade é alta, só que ele é um vírus que ele está restrito a alguns países, que é Índia, Bangladesh, Malásia, Filipinas. É um vírus que ele tem surtos praticamente todos os anos, desde então, só que os surtos são surtos que infectam poucas pessoas. É um vírus que ele é isolado muito rápido, assim, o isolamento das pessoas infectadas é muito assim, rápido, e é um vírus que não costuma se espalhar nesses surtos. Tanto é que esse caso da taxa de mortalidade de 2018 na Índia, que foi de 91%, 23 pessoas tinham sido infectadas pelo vírus. E isso acontece nos surtos, 20, 30 pessoas, não chega a passar disso. Na Malásia, um surto indicou uma taxa de mortalidade entre 30% e 40%. Em Bangladesh, um surto mostrou uma taxa de letalidade de mais de 70%. Então, é um vírus que realmente ele causa temor, porque é um vírus que ainda não tem tratamento antiviral. Existe um antiviral que eles mostram que tem uma certa efetividade em comparação a pessoas que não trataram com ele, só que a efetividade é bem baixa. Então, nenhum antiviral muito efetivo realmente tem um resultado estatístico relevante, ainda não foi encontrado. E também a questão da vacina e do anticorpo monoclonal, que são duas formas, né, de prevenção da doença, que elas ainda estão em fases de estudo, mas as fases de estudo até que estão boas, assim, que não mostraram até agora nenhum quadro de reação adversa, tanto a vacina quanto ao anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal, como que ele funciona? Na verdade, uma pessoa que tem contato com algum caso de suspeito de infecção por Nipah, essa pessoa, ela recebe esse anticorpo para combater esse vírus. Inclusive, o nome Nipah é de uma vila do primeiro paciente que foi confirmado com a infecção por esse vírus lá naquela primeiro surto que teve entre 1998 e 99 na Malásia. Os sintomas são muito inespecíficos, normalmente é febre, dor no corpo, vômito, náusea, dor de cabeça. Os exames laboratoriais, de sangue, tipo hemograma, também os resultados são muito inespecíficos, não tem muita alteração desses exames. A principal característica do Nipah é a encefalite, que é uma inflamação no cérebro. É uma inflamação que ela acontece, vai inflamando e vai trombosando os vasinhos ali do cérebro. O vírus, inclusive, ele entra para dentro da célula cerebral, dos neurônios, então ele também causa alteração pulmonar, também causa infecção pulmonar, mas o principal mesmo é a encefalite. Tanto é que na primeira vez lá que teve esse surto por esse vírus lá na Malásia, os médicos, eles achavam que eles estavam lidando com uma encefalite japonesa, que é uma doença endêmica lá da Ásia, que é causada pela transmissibilidade por um determinado tipo de mosquito, mas eles notaram na época que estava muito estranho, porque essa doença estava contaminando adultos. Na encefalite japonesa já existe tanta vacina, então muitos desses adultos já tinham sido vacinados contra a encefalite japonesa, e eles estavam tendo essa encefalite, e também, como é uma doença endêmica, os adultos eles já têm anticorpos, muitas vezes sem ter vacinado, porque eles tiveram contato com esse vírus ao longo da vida, porque na encefalite japonesa, nem todo mundo que pega a encefalite japonesa vai manifestar
vai manifestar os sintomas, vai ter encefalite em si. Pelo contrário, a maioria não manifesta, não tem encefalite em si. Então, a encefalite japonesa pega muito criança não vacinada, e essas crianças, elas ainda não tiveram aquele tempo do adulto de ir formando anticorpos, os adultos que, no caso, os adultos não vacinados. Então, eles acharam isso muito estranho, e aí eles acabaram isolando esse vírus, e acabaram descobrindo ele. E assim, esse vírus, até o isolamento dele é complicado. Claro que tem método de PCR, método ELISA, para conseguir, né, descobrir a infecção por esse vírus, mas até mesmo o isolamento dele é difícil, porque é um vírus de grau de biossegurança número 4 em laboratório. Então, é um vírus que, para manipular ele, tem que ter muito cuidado, tem que ser laboratórios específicos, assim, é meio que a pessoa tem que usar aquelas roupas mesmo, sabe, de filme mesmo, de contaminação nuclear, sabe, tipo aquilo, porque assim como o Ebola, são vírus muito perigosos, que até para uma pessoa em laboratório manipular ele é perigoso. Então assim, para fazer o diagnóstico, muitas vezes é epidemiologia mesmo, tanto é que a pessoa tem uma encefalite, ela, pelo NIPAR, ela vai fazer uma ressonância, vai fazer um eletroencefalograma, vai fazer uma tomografia, as alterações naqueles exames são muito parecidas com as outras encefalites virais, que tem outros vírus que também causam encefalite. Então, o diagnóstico é mesmo assim, você está numa área que está tendo casos suspeitos, você está numa área que já tiveram casos de NIPAR, aí eles pensam nesse vírus. Tanto é que o Ministério da Saúde até já emitiu uma nota para as pessoas não ficarem desesperadas, porque realmente é um vírus que ele está ali presente naqueles países, e muitas vezes lá eles ficam, porque tanto é que as autoridades sanitárias lá da Índia já estão isolando. Ele é um vírus que há muitos anos ele causa surtos assim nessas regiões, mas é um vírus que não é a primeira vez que acontece esses surtos eles vêm acontecendo desde 1998. Claro que existem pessoas assintomáticas, como qualquer caso, mas a maioria tem uma evolução muito rápida. Inclusive, 60% das pessoas que pegam esse vírus, em 5 a 7 dias, elas já estão em coma. Da alteração neurológica, outras alterações neurológicas, alteração de fala, alteração de marcha, 20% das pessoas estudadas até hoje, elas tiveram também crises convulsivas. Então, é um vírus que ele tem uma degradação neurológica muito rápida. Inclusive, até as pessoas que sobrevivem, elas têm uma chance de recidiva dessa encefalite. E 18% das pessoas que têm recidiva dessa encefalite acabam perdendo a vida anos depois. O hospedeiro principal desse vírus é determinadas espécies de morcego. Mas também existem hospedeiros intermediários, tanto é que no primeiro surto que teve lá na Malásia, entre 98 e 99, quem foi contaminado por esse vírus foram criadores de porcos. Os porcos eram os hospedeiros intermediários desse vírus, então os porcos estavam contaminados por esse vírus. Então, qualquer mamífero, ele pode estar contaminado por esse vírus. E, assim, outra forma também de contaminação é a contaminação que, em algumas regiões da Ásia, eles têm o costume de ingerir a seiva da tâmara crua. E essa seiva da tâmara crua, o morcego, muitas vezes, ele vai lá e lambe. E o morcego contaminado que lambe essa seiva de tâmara crua, ele acaba contaminando essa seiva, a pessoa vai lá, come e se contamina também. E também contaminação de pessoa para pessoa, porque é um vírus que a contaminação se dá por contato próximo, por gotículas, então esses cuspinhos que saem da boca da gente, então só de falar perto, de ter contato, a pessoa pode se contaminar. Essa contaminação próxima, eles também notaram em estudos, eles notaram que pessoas que têm sintomas mais graves da doença, elas transmitem mais a doença para as outras pessoas. Eles notaram que a transmissibilidade é maior também, talvez porque tem uma carga viral maior no corpo. Ainda não tem muito bem a explicação para isso, mas provavelmente seja por isso.
E espero que vocês tenham gostado desse resuminho que eu fiz sobre o Nipah. Esse vírus aí que é novo para a maioria dos brasileiros, né, que nunca tinha ouvido falar nesse nome. Tchau, tchau.